no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Temperatura elevada nos bastidores políticos, nos bastidores da campanha do candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, diz que o PDT quer enganar entrevistado de pesquisa ao exigir na justiça vínculo de Cid com Roberto Cláudio. Ivo, pelas redes sociais, diz que o apoio de Cid Gomes a Roberto Cláudio não existe. E agora as informações sobre os bastidores da campanha eleitoral com Carlos Alberto. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, rompeu o silêncio após a convenção estadual do PDT e nessa quarta-feira, por meio de comentários nas redes sociais, debochou sobre o possível apoio do irmão Cid à candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado. As críticas de Ivo geram uma verdadeira saia justa na campanha de Roberto Cláudio. Há poucos dias, Ivo foi áspero também ao se dirigir ao candidato a vice-governador Domingos Filho. Ivo resgatou o histórico da briga entre Domingos, Camilo Santana e Cid Gomes, que terminou em 2017 com a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. As duas postagens de Ivo mostram a dissidência e, ao mesmo tempo, o desafio do comando do PDT para unir os irmãos Ferreira Gomes na corrida ao Palácio da Abolição. Ivo foi defensor da candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela, mesma postura, segundo ele, assumida também pelo irmão Cid. O PDT optou, porém, por Roberto Cláudio. Ivo foi duro ao criticar o PDT por questionar uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Record, que não cita vínculo do senador Cid Gomes com a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza ao governo do estado. A vinculação na pesquisa é feita entre o nome de Ciro e Roberto Cláudio. Sem meias palavras, Ivo detonou. Abre aspas, engraçado para não dizer outra coisa. O meu partido ignora e alija Cid do processo de escolha do candidato. Agora, quer enganar os entrevistados de pesquisa, exigindo na justiça a menção de um apoio do mesmo Cid a Roberto Cláudio. Apoio esse que simplesmente não existe. Fecha aspas. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Olha, essas declarações do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, agitaram nessa quarta-feira os bastidores políticos da campanha do candidato Roberto Cláudio ao governo do estado. O PDT tem uma aliança com o PSD, que é comandado pelo ex-vice-governador e atual candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, Domingos Filho. Domingos, que foi alvo também lá atrás de críticas do prefeito de Sobral, Ivo Gomes. E o que está acontecendo para você, ouvinte internauta? Ao longo da pré-campanha, o PDT tinha 4 pré-candidatos ao governo do estado. E ao longo desse período, o senador Cid Gomes manteve o silêncio, não falou sobre a disputa interna no PDT, que a disputa interna é importante para revitalizar a vida de qualquer partido político, mas sempre deixa sequelas quando não há entendimento, não há consenso, ou mesmo quando existe um consenso, mas quem perde essa disputa interna acaba se sentindo excluído. E no caso do PDT, o partido decidiu pela candidatura de Roberto Cláudio, que oficialmente já está aí correndo o interior do Ceará e também a região metropolitana de Fortaleza. Ficou de lado a governadora Isolda Sela, que era considerada pelo então ex-governador Camilo Santana, hoje candidato ao Senado, o nome para unir toda essa base partidária liderada pelo PDT, que tinha a participação do PT, PCdoB, PP, PV, MDB e naquele momento também atraía o PSDB e o Cidadania. Confusão lá do passado que está tendo reflexo nesse momento. E enquanto o senador Cid Gomes estava ausente do debate, longe da discussão e da polêmica, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, chegou a defender a candidatura de Isolda Sela, isso naquele momento. E também disse Ivo Gomes, que o irmão Cid
adotava a mesma postura, ou seja, também queria Isolda Sela como candidata ao governo do estado. Ficou a dissidência, a divisão, o PDT decidiu anunciar a candidatura de Roberto Cláudio e rompeu a aliança com o PT. Tanto é que o PT partiu para um entendimento com o PV, PCdoB, MDB e também PP, Partido Progressista, que é alvo de um conflito entre dirigentes estaduais e nacionais. Com a candidatura de Roberto Cláudio posta, já oficializada, os irmãos Cid e Ivo Gomes não apareceram na convenção do PDT e até o momento não declararam voto, não declararam apoio à candidatura de Roberto Cláudio. Claro que todos são do PDT e a expectativa entre os aliados correligionários de Roberto Cláudio é que a qualquer momento o senador Cid Gomes anuncie engajamento à candidatura de Roberto Cláudio. Essa é a expectativa do entorno da candidatura de Roberto Cláudio. Veio aqui a confusão de uma pesquisa que foi contratada pela TV Record e o PDT questionou na justiça que não era justo, que não era correto, não era legal, legítimo a pesquisa ter um questionário, uma pergunta vinculando Ciro Gomes a Roberto Cláudio e não fazendo a mesma vinculação com o senador Cid Gomes, que para o PDT, Cid Gomes tem mais liderança aqui no estado do Ceará. Essa confusão parou na justiça e provocou essa reação do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, relatada pelo repórter Carlos Alberto. Daí o Ivo ter colocado, até num tom de deboche mesmo, sobre esse apoio do senador Cid Gomes a Roberto Cláudio. E em outra postagem, também comentando matérias de sites da área política, Ivo Gomes disse que o apoio a Roberto Cláudio não existe. E o PDT recebeu a resposta da justiça sobre o questionamento desse item da pesquisa contratada pela TV Record em relação à disputa pelo governo do estado. Às 7 horas e 25 minutos, agora eu chamo o jornalista Beto Almeida porque chega com informações de última hora em relação ao PDT. Jornalista Beto Almeida, qual foi o desdobramento dessa decisão da Justiça sobre o questionamento do PDT em relação a essa pesquisa do Instituto Real Big Data? Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, Luciano, nem precisava de toda essa polêmica, porque na realidade é o seguinte, a liminar que foi impetrada pelo PDT aqui do Ceará contra um item da pesquisa que fazia exatamente, que quer saber do eleitor a vinculação ou qual é o grau de influência que um candidato à presidência tem junto ao eleitorado na definição do voto dele para governador. Então era isso que o PDT estava questionando, em vez de incluir, por exemplo, Ciro Gomes como o presidenciável que influenciaria ou não o voto do eleitor. O PDT entendia que Cid Gomes, o senador, é muito mais popular e teria muito maior poder de persuasão junto ao eleitor do que Ciro. Seja como for, Luciano, a Justiça Eleitoral aqui do Ceará, o TRE, decidiu na noite de ontem que nada muda. Ou seja, o item 4 da pesquisa, que era exatamente este, vai continuar exatamente como está. Não vai ter alteração, não vai ser retirado da pesquisa e quando ela for divulgada, vai trazer sim a informação do nível de influência que cada presidenciável tem na cabeça do eleitor, na intenção de voto do eleitor. É isso que gerou essas declarações do prefeito Ivo Gomes, que nem sequer atingiu, ou pelo menos publicamente, o senador Cid Gomes. Cid voltou ontem ao Senado, é bom que se diga, postou nas redes sociais tudo que ele fez ontem no Senado, inclusive a votação da qual ele participou, mas nada, nenhuma referência a essa polêmica, mantendo-se fiel ao estilo dele, de não entrar em polêmicas e divididas de bola. Eu acho o seguinte, a declaração do prefeito Ivo Gomes, claro, todo mundo sabe que o Ivo, desde o princípio, ele defendia sim que a Isolda Sela, a governadora, tivesse sido a indicada, mas o PDT tomou essa decisão. Então isso não acrescenta nada no atual momento. O PDT precisa, na realidade, Luiz, caminhar com um olhar adiante. É isso. Lembrar, jornalista Beto Almeida, que questionamento semelhante foi feito também pelo
União Brasil em relação a uma pesquisa à disputa Bem disputa lembrado, ao governo do Luciano. Estado, né? Bem lembrado. Naquele momento o capitão Wagner questionou o vínculo que estava sendo feito da candidatura dele com o presidente Jair Bolsonaro. E para você, ouvinte, internauta, ficar ainda mais por dentro desse cenário de discussão, de confusão e também de vínculo de candidaturas. Nós temos hoje 3 forças partidárias que estão na disputa ao governo do Estado. Capitão Wagner, do União Brasil, que une PL, PROS, PTB, Podemos e Avante, e que é vinculado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. O PDT tem como candidato Roberto Cláudio, em uma aliança com o PSD, PSB, PSDB e Cidadania. E tem como vínculo nacional o presidenciável Ciro Gomes. E a terceira força é o Mano de Freitas, candidato a governador pelo PT, com o apoio de Camilo Santana, é vinculado diretamente ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. São os 3 palanques nacionais definidos com reflexo aqui no estado do Ceará. E aqui estão também os palanques estaduais, os palanques regionais na corrida ao governo do estado. É o Mano de Freitas, candidato a governador pelo PT, com essa aliança que inclui o PCdoB, o PV e o MDB. Além do são 4 partidos até o momento, né? Tem essa confusão do PROS, que daqui a pouco a gente entra nesses detalhes. Em 24 horas, o PROS saiu do palanque do capitão Wagner, parou na aliança com o PT e depois voltou ao palanque do capitão Wagner em 24 horas. Tem muito mais, porque hoje é dia de convenção estadual do PSDB para oficializar apoio à candidatura de Roberto Cláudio. E ainda, o pessoal desiste da corrida ao Palácio da Abolição para apoiar Mano de Freitas, candidato a governador. Eu volto em 1 minuto com o jornalista Beto Almeida.